A letra K, de Kant, considerado o principal filósofo da era moderna. Kafka, um dos mais influentes escritores do século XX. Kepler, figura-chave da revolução científica do século XVII. Keynes, suas ideias mudaram a teoria e a prática da macroeconomia. As ideias, a mudança, o conhecimento começam com a letra K. Acesse agora captar.net e saiba como você pode ter acesso a tudo isso. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre a taxa média de desemprego no país, que parou de subir, porém segue em nível elevado com grande crescimento da informalidade. O professor de economia do INSPER, Roberto Dumas, falando como o cenário político pode prejudicar as projeções econômicas para 2022. O professor Edmundo Medeiros falando que até o dia 31 de janeiro, micro e pequenos empresários podem aderir ao Simples Nacional. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista o general de brigada Marcos Alexandre Fernandes de Araújo, chefe do escritório de projetos do Exército. Fique conosco. Bom, pessoal do Simp, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Obviamente, vocês já ouviram várias vezes muitos economistas falarem o que esperar para 2022. É óbvio, no ano 2022 será um ano desafiador. Nós já comentamos várias vezes, outros economistas comentaram, olha, nós estamos num cenário de aumento de taxa de juros, desafiador para o câmbio, provavelmente entraremos ou em estagnação ou continuaremos em recessão, que seria 2 trimestres com queda de PIB. Esse mais ou menos é o cenário para 2022. Já está tudo no preço. Como assim já está tudo no preço? Tudo que poderia eventualmente ocasionar um impacto no preço do câmbio, um impacto no preço das ações, um impacto na curva de juros, já está aí. O PEC dos precatórios, ou seja, que furamos o teto de gasto, foi um calote de certa maneira, mas isso aumentou a dívida pública, isso já está no preço. Agora, o que eu tenho mais receio aqui, o que provavelmente não está no preço, falando um pouco da seara política, é o seguinte: muito provavelmente teremos uma briga política com alto nível de octanagem. E se, o que na minha opinião deve acontecer sim, no primeiro e segundo trimestre de 2021 nós mostrarmos um PIB em declínio, ou seja, caindo mais ainda a continuidade da recessão, provavelmente o atual presidente não vai querer morrer na praia. Se ele não vai querer morrer na praia, provavelmente ele vai inventar mais alguma coisa para furar mais ainda o teto de gasto, para fazer aqueles pacotes de bondades e, eventualmente, a gente pode pensar pacotes de maldades que vai aumentar mais ainda a curva de juros e depreciar o câmbio. Então, apesar de todos os jornais, todos os economistas já falarem, o cenário 2022 já está dado. Por quê? Porque a inflação esse ano, 2021, bateu quase 11%, vai bater quase 11%, 10,5%, alguma coisa. Isso corroeu o salário da população. O aumento da inflação foi muito maior justamente para as classes menos abastadas, aquelas que têm uma propensão marginal a consumir maior, ou seja, a cesta de bens que eles consomem pega toda a renda dele. Então, alimento, gasolina, etanol, tudo isso subiu muito mais do que a média da inflação. Então, isso acaba impactando muito o consumo. E não é um ano de fazer novos investimentos em expansão da capacidade produtiva. Isso vocês já sabem. Agora, eu insisto, a grande surpresa pode ser positiva ou negativa não é uma surpresa, que é o quê? 2 trimestres em recessão e a surpresa pode ser o presidente querer fazer mais algum furo do teto de gasto. Ninguém está dizendo que eu sempre falo aqui que fazer o bem é ruim ou não. Só que o Brasil não tem mais dinheiro. Não vamos entrar naquela coisa, não, mas tem, tira daqui. Não vai tirar no ano de eleição. Então, se quiser gastar mais fazendo benesses para melhorar a popularidade, não tem jeito. O mercado, quando a gente fala mercado, sou eu, é você.
aqueles que compram títulos públicos. Nós vamos pedir mais taxa de juros, isso vai prejudicar mais ainda o consumo e investimento, e dado que a taxa de juros aumenta, isso prejudica o risco fiscal. Portanto, o câmbio pode ter uma tendência de mais depreciação ainda. Qual seria o call aqui? Eu acho que no começo do ano deve ter um arrefecimento da paridade cambial, mas lá para abril, maio, junho, o câmbio deve voltar a depreciar e continuar provavelmente beliscando 6 e alguma coisa a mais, porque a briga vai ser boa e cada candidato vai prometer benesses e benesses e benesses, nas quais o Brasil não tem condições de fazer sem furar o teto de gasto, sem desrespeitar o teto de gasto e a lei de responsabilidade fiscal. Então, para vocês do Simp, eu acho que fica essa dica, hedge, ou seja, proteção cambial em tudo que vocês têm, porque a volatilidade, quer para cima ou para baixo, vai continuar pegando e muito, e isso pode prejudicar a receita e a lucratividade de vocês. Até o dia 31 de janeiro, microempresas e empresas de pequeno porte poderão realizar adesão ao regime tributário do Simples Nacional para o exercício de 2022. Empresas que não apresentam irregularidades, tais como pendências de recolhimento ou qualquer tipo de impedimento formal, poderão fazer a adesão de forma rápida e tranquila, na medida em que o procedimento é realizado eletronicamente por meio do portal do Simples Nacional. O sistema realiza uma verificação automática de pendências de forma instantânea e, caso não existam pendências com nenhum nível de governo, a opção será imediatamente aprovada. Maior atenção, no entanto, deve ter a empresa que possua débitos do próprio Simples Nacional, relativos ao exercício de 2021, por exemplo, ou pendências relacionadas a tributos específicos, tais como o ICMS, ISS ou IPI, ou ainda descumprimentos relacionados à falta de entrega de obrigações acessórias, tais como declarações às secretarias das fazendas estadual e municipal, ou à própria Receita Federal do Brasil. Nestes casos, após a opção feita no portal do Simples Nacional, o sistema indicará que a opção ficará em análise. A empresa que constatar essa situação deve imediatamente buscar a regularização da pendência dentro do prazo que se encerrará em 31 de janeiro, sob pena de ter o seu pedido de adesão ao Simples indeferido. É dentro deste prazo, portanto, que os débitos poderão ser liquidados ou parcelados. Resolvida a pendência, a empresa poderá acompanhar o andamento da sua opção pelo Simples, conferindo os processamentos parciais que serão divulgados pelo governo no portal do sistema do Simples Nacional. Isso será feito nos dias 15, 22 e 29 de janeiro, com o objetivo de deferir as solicitações de empresas que apresentaram pendências, mas conseguiram regularizá-las dentro do prazo. Dados sobre contratação, ocupação de trabalhadores, contratos com carteira assinada, sem carteira assinada e outros que optaram agora a trabalhar por conta própria, mostram um retrato interessante da situação que nós temos. Apesar de haver uma estabilidade em relação ao número de contratações formais, que cresceu nos últimos 12 meses na ordem de 4%, constatamos um aumento também bastante grande nas contratações sem carteira assinada, essa que chega dos 19%. Além disso, em relação àqueles que decidem trabalhar por conta própria, houve um aumento na ordem de 17%. Com isso, nós vemos que existe uma estabilidade em relação à contratação formal, houve até um pequeno aumento se compararmos com 2020, mas há um grande número de contratações informais, trabalhadores sem carteira assinada e muitos outros que optaram por trabalhar por conta própria. Com isso, é importante
que todos os entes federados, o governo federal, estadual, municipal e todos os envolvidos na administração pública notem esses detalhes e possamos distribuir ou definir políticas que gerem estabilidade, formalidade e segurança jurídica. O SINP, portanto, vai trabalhar sempre, já está trabalhando, no sentido de buscar a simplificação na formalidade das relações de trabalho, assim como para a constituição e formalização da atividade empreendedora. É assim que nós vamos ter um Brasil que arrecade mais, com trabalho formal e também com geração de renda e emprego. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o general de brigada Marcos Alexandre Fernandes de Araújo, chefe de escritório de projetos do Exército. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Sr. Cury. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar o nosso escritório de projetos do Exército e falar sobre as suas principais atividades. O que vem a ser e o que faz esse escritório de projetos do Exército? O escritório de projetos do Exército é uma estrutura que foi criada para viabilizar a execução dos nossos programas estratégicos. Chamamos de programas estratégicos aqueles programas que estão diretamente voltados para a obtenção dos principais objetivos do Exército. Aqueles programas que vão permitir que o Exército esteja com a sua prontidão permanente e sempre apto para cumprir as suas missões. Esses programas também proporcionam que o Exército Brasileiro tenha uma adequada capacidade de dissuasão. Eles são integrados por projetos de grande porte, com elevada complexidade financeira e tecnológica. Hoje, nós temos um portfólio de programas estratégicos que é composto por 18 programas estratégicos. E a missão do escritório de projetos é justamente fazer a governança sobre todos esses programas. Quais são os principais programas estratégicos hoje para o Exército e qual a finalidade de cada um desses programas? Todos os programas são importantes, mas nós podemos destacar 3 programas prioritários. O programa do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, que é o SISFRON, que ele tem a finalidade de obter materiais e equipamentos para que nós possamos fazer o monitoramento e a vigilância da nossa área de fronteiras. Nós temos o programa Astros, que tem a finalidade de dotar a nossa artilharia de campanha com mísseis e foguetes de longo alcance. E temos também o programa Forças Blindadas, que trata da aquisição de veículos blindados sobre rodas e veículos blindados sobre lagartos. Vamos aprofundar um pouquinho mais cada um desses itens. O que o senhor pode nos dizer a mais sobre o sistema SISFRON? O SISFRON é um programa muito ambicioso. Ele está sendo implantado por fases. Então, nós iniciamos uma primeira fase, que nós chamamos também de projeto piloto, na 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Ela está localizada em Dourados e tem organizações militares que ficam mais na faixa de fronteira ao sul do estado de Mato Grosso do Sul. Então, essa primeira fase já está praticamente concluída. Foram adquiridos equipamentos de sensoriamento, como radares de vigilância terrestre, binóculos de visão termal, meios de guerra eletrônica. Adquirimos também meios de comunicações, meios de transmissão de dados que possam fazer a transmissão das imagens que são produzidas nas operações na região de fronteira até os centros de operação que são posicionados um pouco mais à retaguarda. E nós temos também a possibilidade de adquirir veículos para apoio à operação, sejam veículos terrestres ou até mesmo embarcações, dependendo da localização da organização militar que está na fronteira. Nós temos também já avançada a implantação do SISFRON na 2ª fase, que é na parte mais ao norte do Mato Grosso do Sul e no estado do Mato Grosso. Adquirimos equipamentos também para os nossos pelotões especiais de fronteira da nossa região amazônica e, numa fase posterior, nós chegaremos às fronteiras do estado do Paraná e Santa Catarina. Ou seja, é um processo contínuo de evolução permanente e de aumento da vigilância das fronteiras. Exatamente. Agora, vamos saber agora o outro projeto. O que vem a ser o projeto Astros?
O projeto Astros ele está baseado numa plataforma de lançamento de mísseis e foguetes que é produzido pela empresa Avibraz. O Exército já opera esses equipamentos há alguns anos. Hoje, o programa já proporcionou que nós tenhamos um comando de artilharia do Exército localizado em Formosa, que é quem opera esses equipamentos, e nós temos foguetes que já chegam ao alcance de 80 quilômetros. O programa também proporcionou a aquisição de um sistema integrado de simulação que já está em funcionamento no comando de artilharia. Isso poupa recursos no adestramento da nossa tropa. Quando nós trabalhamos com simulação, não precisamos usar munição real, não precisamos consumir combustível. E tem um projeto muito desafiador também, que é o desenvolvimento de um míssil tático de cruzeiro. Esse projeto já está bastante avançado e futuramente nós teremos um míssil que atingirá com precisão alvos a até 300 quilômetros de distância. Poucos países do mundo detêm essa tecnologia e têm capacidade de fazer o mesmo. Ou seja, cada vez mais evoluindo para a defesa, exatamente, se necessário for, do território nacional, da soberania nacional. O que o senhor pode nos falar sobre o programa das Forças Blindadas? O programa Forças Blindadas, na parte dos veículos sobre rodas, trabalha com veículos de tração 4x4, que são veículos de pequeno porte, com veículos de tração 6x6, que já são veículos de médio porte, e com veículos de tração 8x8, que já são veículos um pouco maiores. O programa começou com a aquisição de veículos 6x6, então o que nós chamamos de veículo blindado de transporte de pessoal, Guarani, que é produzido pela empresa Iveco. É um veículo muito moderno, que tem a capacidade de transportar 11 militares, ele tem uma autonomia de aproximadamente 600 quilômetros e é um veículo anfíbio. Ele pode se deslocar tanto em terra como em água. Então é um veículo muito interessante que já vem despertando, inclusive, interesse para aquisição por outros países do mundo. Recentemente, no dia 23 de novembro, o Exército recebeu o veículo Guarani de número 500, né, uma entrega 500? Muito significativa, exatamente. Esses veículos já estão distribuídos pelo território nacional, dotando as nossas organizações militares de infantaria e de cavalaria. Na parte do veículo 4x4, nós já obtivemos o primeiro lote desses veículos. Então, são 32 veículos que também já foram entregues e nós temos expectativas de adquirir outros veículos no futuro próximo. E estamos trabalhando também na obtenção de um veículo 8x8 especificamente para a nossa cavalaria. Mas eu tenho certeza que existem outros programas estratégicos que o senhor não mencionou. Claro. E quais são esses projetos que podem ser divulgados? Nós temos o programa Aviação do Exército, que visa a modernização dos nossos helicópteros. Então, algumas das nossas aeronaves que foram compradas há mais tempo, elas possuem ainda um painel analógico que está sendo substituído por um painel digital. Então, dando uma nova capacidade para essas aeronaves. Também foram adquiridos sistemas de simulação de voo para treinamento dos nossos pilotos. Pretendemos adquirir armamentos também para equipar essas aeronaves, equipamentos de captação de imagens, entre outras propostas para o programa de aviação do Exército. Nós temos o programa de defesa antiaérea, que tem a finalidade de recuperar a nossa capacidade de defesa antiaérea de baixa altura, ou seja, contra vetores aéreos que possam fazer ataques a até 3 km de altitude. E temos também a intenção de obter uma nova capacidade, que é a capacidade de defesa antiaérea de média altura, ou seja, contra ameaças aéreas que estejam entre 3 e 15 km de altitude. Na parte da artilharia antiaérea de baixa altura, nós já adquirimos um sistema de radar, de busca e de vigilância, já adquirimos mísseis antiaéreos e canhões antiaéreos que foram, inclusive, utilizados durante os grandes eventos que nós tivemos no Brasil. Copa do Mundo e Olimpíadas que aconteceram recentemente. Que, aliás, foram absolutamente pacíficas, graças a Deus, graças à competência de todos envolvidos, né? As Forças Armadas, Polícia Militar, enfim, de todas as forças de segurança. Aliás, parabéns pela conseguir manter a paz, a ordem e a beleza que foi a demonstração. Mas desculpe interromper, por favor. Sem dúvida. Temos outros programas também muito importantes,
como o Programa de Defesa Cibernética. Ele tem a finalidade de proteger os nossos ativos e criar uma liberdade para que possamos atuar no espaço cibernético sem ameaça. Esse programa de defesa cibernética, ele se divide em dois. Na verdade, são dois programas. Tem um programa de defesa cibernética na Defesa Nacional, que contempla todas as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E nós temos um programa específico do Exército Brasileiro. Esses programas nos dão entregas importantes, como, por exemplo, a criação de uma Escola Nacional de Defesa Cibernética, a criação de um centro de controle de operações de defesa cibernética, o desenvolvimento de novas capacidades também nessa área. Recentemente, o Comando de Defesa Cibernética, que é localizado próximo a Brasília, executou um exercício chamado Guardião Cibernético 3.0. Esse exercício envolveu militares e civis, aproximadamente 350 pessoas, de 58 diferentes instituições, que se dividiram em dois times, enquanto um time tentava fazer o ataque cibernético, o outro time tentava fazer a defesa cibernética. E o produto desse exercício, naturalmente, é o conhecimento que é adquirido. E, por último, eu gostaria de falar também do Programa de Obtenção da Capacidade Operacional Plena, que nós chamamos de OCOP. Ele tem a finalidade de obter meios para o nosso sistema de artilharia, para o nosso sistema de engenharia, para as nossas comunicações, né? Além do desenvolvimento também de um programa chamado Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas, que são os drones de combate, entre outros. Bem, todos esses programas, especificamente a área que o senhor chefia, traz grandes inovações tecnológicas. Isto visa alguma parceria com instituições fora das Forças Armadas, com instituições privadas, ou ao que elas se destinam além do desenvolvimento da defesa nacional? Sem dúvida. Trabalhar em parceria, exército, indústria e academia é fundamental. Nós não podemos depender de tecnologias estrangeiras. Temos que tentar desenvolver as nossas próprias tecnologias. E para isso é muito importante trabalhar com essas parcerias. Nós fazemos isso, por exemplo, no programa Forças Blindadas. A viatura Guarani foi desenvolvida por engenheiros militares trabalhando junto com engenheiros da Iveco. O mesmo acontece com o desenvolvimento do míssil tático de cruzeiro. Nós temos também uma equipe de engenheiros militares trabalhando dentro da Vibraz para produzir os conhecimentos necessários ao desenvolvimento desse míssil. Na parte de trabalho junto às instituições de ensino superior, nós temos um instrumento de parceria com a Universidade Federal de Santa Maria para o desenvolvimento do Sistema Integrado de Simulação do Astros, que já está em operação, tem sido bastante exitosa, e temos uma parceria com a Universidade de Brasília também para capacitação de pessoal e para a elaboração de um projeto de engenharia para a construção de um centro de operações móvel. Então, são parcerias muito significativas e que têm produzido bons resultados para o nosso Exército. Na sua avaliação, quais os benefícios gerados pelos programas estratégicos do Exército? Os programas estratégicos eles têm dois objetivos: transformar o Exército e contribuir para o desenvolvimento do Brasil. E essa contribuição se dá de várias formas. Então, nós indiretamente fortalecemos a nossa base industrial de defesa, nós geramos emprego e renda, nós proporcionamos um incremento das nossas exportações com veículos e outros materiais de emprego militar de alto valor agregado, nós incentivamos a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação, entre outros inúmeros benefícios. Podemos citar a paz social, que é proporcionada também a partir do momento que nós incrementamos a defesa das nossas fronteiras, a projeção internacional do Brasil, dentre outros benefícios. Podemos citar, por exemplo, que a base industrial de defesa gera aproximadamente 3 milhões de empregos diretos e indiretos, um número bastante significativo. Altamente significativo. Aproximadamente 4,45% do nosso PIB também. General de Brigada Marcos Alexandre Fernandes de Araújo, infelizmente chegamos ao final do nosso tempo. Nós queremos agradecer muito a sua participação, os esclarecimentos e a prestação de serviço que as Forças Armadas prestam à nação como um todo, à sociedade, aos empregos, à tecnologia, etc.
A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá. A letra K, de Kant, considerado o principal filósofo da era moderna. Kafka, um dos mais influentes escritores do século XX. Kepler, figura-chave da revolução científica do século XVII. Keynes, suas ideias mudaram a teoria e a prática da macroeconomia. O caminho para o sucesso começa com a letra K. Acesse captar.net e descubra tudo sobre esse caminho.